Que eu possa contar com a assistência do meu mentor Erasmo Gurgel, me inspirando no trabalho edificante. Que ele possa realizar o seu trabalho de instrução com o Evangelho de Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema Dai a César, dai a Deus. Vamos utilizar um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 22. Os fariseus, eles então consultaram entre si como poderiam surpreender Jesus no que ele falasse. Então eles enviaram os seus discípulos e os herodianos que disseram a Jesus: Mestre, sabemos que é verdadeiro e ensina o caminho de Deus pela verdade e não faz acepção de pessoas. Diz seu conselho sobre isso. É permitido pagar tributo a César ou não? Jesus, conhecendo sua malícia, disse: Hipócritas, por que me tentam? Mostre o dinheiro que se dá para o tributo. Eles então entregaram uma moeda, apresentaram uma moeda a Jesus e ele disse: De quem é esta imagem e inscrição? E eles disseram: De César. Jesus então respondeu: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, para compreendermos melhor estas questões. Lá, Allan Kardec explica para nós que os fariseus, os judeus, eles odiavam esta questão dos impostos. Pagar tributos aos romanos, para eles, era um absurdo. Então, eles repeliam esta questão de pagar impostos e fizeram disso uma questão religiosa. Mas Jesus conhecia o que os fariseus estavam fazendo, conhecendo sua malícia. Jesus sabia que eles estavam se esforçando para incriminar o Mestre Jesus. Dependendo do que Jesus falasse, ele podia estar, então, contrário às autoridades romanas ou então contrário ao povo judeu, ganhando a sua antipatia. Foi por causa disso que eles, então, armaram este esquema, esta pergunta, que poderiam, de uma forma ou de outra, atrapalhar Jesus e levá-lo até mesmo às autoridades romanas. Então, Kardec explica: Jesus dá uma lição de justiça, dizendo para retribuírem a cada um o que for devido. Nós devemos simplesmente cumprir com os nossos deveres em todas as situações da nossa vida. Ainda afirma que o dai a César o que é de César é um princípio geral, é uma consequência também daquilo que nos manda agir com os outros, da mesma forma que nós desejamos que os outros ajam conosco. Proíbe toda violação de interesses materiais ou físicos, materiais ou morais que nós temos com outra pessoa. Ele diz: condena os prejuízos que são acarretados ao próximo. Toda violação de interesses. Vamos dizer que, de alguma maneira, nós estamos prejudicando outras pessoas, até mesmo para nos prevalecermos. Todas as maneiras de usurparmos, de humilharmos, de dificultarmos a vida do próximo, é disso que ele está falando. Vamos falar de exemplos simples e práticos. Se eu vou à feira, eu entrego um valor em dinheiro e naquele tumulto, naquela agitação, o feirante me entrega o troco errado. Eu estaria me beneficiando do troco que ele mesmo me entregou. Mas se eu não corrijo aquilo que foi uma falha, eu posso estar, então, acarretando um prejuízo físico, material ao meu semelhante. E existem muitas outras maneiras morais também, de alguma forma perturbar a paz de outra família, comprometendo uma outra irmã no seu relacionamento conjugal ou mesmo no relacionamento com seus filhos, toda maneira onde eu possa estar tirando a paz de outra pessoa.
sabendo ela que eu fiz aquilo intencionalmente ou não. Tudo que eu prejudicar no semelhante, então vai trazer prejuízo também para mim através da lei do retorno. Então é disso que Kardec está falando. O dai a César precisa ser trabalhado de uma forma exemplar por nós. Tudo que eu devo fazer pelos outros, eu preciso fazer sabendo que aquilo eu também gostaria de receber. Então ele diz, prescreve o respeito pelos direitos alheios, da mesma forma que nós gostamos que os nossos direitos sejam respeitados. Estende-se ao cumprimento dos nossos deveres, deveres para com a família, deveres para com os indivíduos de forma geral, deveres para com a sociedade e deveres para com as autoridades. E é com isso que nós já trazemos a primeira reflexão de hoje. Vamos pensar se nós estamos realmente cumprindo com todos os nossos deveres. Será que eu estou cumprindo com tudo o que me cabe no meu ambiente familiar? Eu tenho 2 meninas. Será que eu estou cumprindo com os meus deveres com as meninas? Eu estou fornecendo a elas educação intelectual, educação moralizadora, através dos meus próprios exemplos, educação religiosa, porque se eu sinto necessidade de vir aqui para o centro, as meninas também têm as mesmas necessidades que eu. Será que eu estou realmente realizando com elas um trabalho de devoção, onde eu forneço todas as bases afetivas que são necessárias para que elas progridam, para que elas realmente assumam a postura que devem assumir neste mundo? Eu também tenho compromissos e deveres com o meu cônjuge. Eu me casei, eu espero receber algumas coisas e eu preciso fornecer outras coisas para que esta base seja realmente forte no instituto doméstico. Então eu preciso também me lembrar que o meu cônjuge também precisa receber de mim atenção, cuidados, afeto e cumplicidade em todos os aspectos da vida, como se os dois fossem apenas um. Eu também tenho compromisso com os meus pais. Eu tenho deveres a cumprir, o honrar pai e mãe não se quebra após os laços matrimoniais. Então eu também tenho meus deveres com os meus paizinhos. Preciso lembrar dos meus compromissos relacionados no meu ambiente de trabalho. E o dai a César aí ainda prossegue, porque se lá no consultório eu tenho deveres com os pacientes, eu também tenho deveres com o meu conselho de classe, com a prefeitura, com o corpo de bombeiros. Então, dai a César. Eu preciso trabalhar com todas as documentações. E é uma parte chata, desagradável. Eu, como fisioterapeuta, adoro atender os pacientes. Mas será que eu gosto de sentar para fazer os prontuários, para ir atrás de toda a documentação necessária para manter minhas portas abertas? Eu não gosto, mas é dever. Então eu preciso fazer, eu preciso dar a César, deixar tudo estabelecido de uma forma correta para que essa porta se mantenha aberta e o ambiente funcionando de forma adequada para mim e para todos. Eu tenho compromissos também aqui no Centro Espírita. Eu tenho superiores aqui no Centro Espírita. Com a Beth, que marca as minhas palestras, eu tenho compromissos. Com a coordenadora da evangelização, eu tenho compromissos. Aqui, quando eu trabalho como médium, eu também tenho superiores, eu tenho compromissos. Superiores do pessoal que está encarnado e do pessoal que está desencarnado, os espíritos de luz. Então nós precisamos lembrar que o dai a César é cumprir com todos os nossos compromissos através de todas estas pessoas que de alguma forma são nossos superiores, mas também podem ser os nossos subordinados. Então olha o tanto de coisa que eu tenho que fazer e quantas pessoas estão relacionadas com... É muita gente, né? É muita gente a prestar contas, a estabelecer um contato que seja irrepreensível. E aí a gente está falando, dai a César, será que todos nós estamos dando a César o que César está pedindo? Então é esta reflexão que o mentor traz para nós. Se nós estamos realmente fornecendo a todos os Césares da nossa vida
aquilo que eles solicitam de nós e que nós já sabemos que precisamos cumprir. Muito antes de se formar, você já sabe que você vai ter que prestar contas aos órgãos reguladores. Então, por que não está fazendo tudo corretamente? É isso que Jesus diz. Se você tem que cumprir, tem obrigações a realizar, tem de ser feito. Não tem que ficar se queixando ou reclamando. Simplesmente exerça tudo o que tem de ser feito. E aí, então, Kardec traz para nós no mesmo capítulo uma forma de refletirmos, porque nós só conseguiremos fazer exatamente o que é solicitado quando nos colocarmos numa postura de indulgência. Quando nós realmente olharmos para o nosso semelhante e lembrarmos que ele merece tudo o que nós merecemos. Tratá-lo com respeito e com igualdade é se colocar na posição do outro. Então, entregar a César aquilo que nós também desejamos receber. E nós só vamos fazer isso quando nós estabelecermos o amor nas nossas vidas. Por isso, neste trecho do Evangelho, Kardec fala sobre o amor, dizendo que o amor é de essência divina. A lei do amor deverá um dia matar o egoísmo. Os efeitos da lei do amor são o aprimoramento moral da raça humana e também a felicidade durante a vida terrestre. Isso tudo segundo Fenelon, em Bordeaux, no ano de 1861. E aí a gente também pode trabalhar com o livro Pão Nosso, de Emmanuel, porque ele traz para nós importantes reflexões sobre este trecho bíblico, dizendo que em todo lugar do mundo, nós encontraremos a figura de César simbolizada no governo. Para nós, exatamente se refere a isso. Pensarmos em todas as questões relacionadas ao governo que nós questionamos, que muitas vezes nós reclamamos, e se nós estamos entrando numa posição de equilíbrio com o governo que nós temos. E se nós estivéssemos conversando abertamente, estivéssemos lá fora sentados, e eu perguntasse para vocês, o que vocês acham do governo? Pensem na resposta. Será que esta resposta seria muito positiva e vocês diriam para mim, o nosso governo é maravilhoso, Paula, realmente nós temos tudo o que nós desejamos? Hoje de manhã eu estava conversando com uma amiga sobre a situação da saúde pública aqui em Guarulhos. Só pensem, ela está muito boa? Então é disso que eu estou falando. Nós sabemos a situação do nosso governo, intimamente nós já temos estas respostas. Mas vamos ver o que Emmanuel fala para nós disso tudo. Ele diz que maus homens produzirão maus governantes. Tudo é uma questão de lei do retorno e também da faixa de progresso relacionada ao planeta Terra. Ainda é um mundo de expiações e provas. Então, isso também não deixa de ser uma prova para todos os habitantes que estão aqui no Brasil. Coletividades ociosas e indiferentes atrairão administrações desorganizadas. Logo de início, o mentor já pede para lembrar. Nós só vamos modificar tudo isso depois de dezenas e dezenas e dezenas, ele diz, talvez centenas de anos. Porque nós precisaremos modificar esta situação à medida que nós vamos reeducando os espíritos. São as crianças que vão modificar tudo isso. Os futuros governantes ainda são criancinhas. Eles vão receber dentro de casa uma educação que seja moralizadora, mas irrepreensível, sem nenhum tipo de corrupção. É a partir daí que os nossos governantes serão diferentes. Estas crianças têm que ser educadas no lar, sem nenhum tipo de corrupção. E pensem, meus irmãos, existem muitos tipos de corrupção. Infelizmente, por causa da história do nosso país, nós estamos cheios de corrupção.
cheios de atos corruptos que nós fazemos muitas vezes sem pensarmos. Então, os próprios cidadãos, eles agem com corrupção. E existem muitas coisas que nós estamos presenciando, que nós estamos vendo, onde as pessoas se safam e intimamente nós até falamos, olha que legal, esse aí conseguiu, olha que bacana. Se eu tivesse no lugar dele, eu também tinha feito isso. Será que é desta maneira que eu penso? Então eu preciso lembrar que todas as vezes que me fornecem o troco errado e eu não corrijo, isso também é uma forma de corrupção. Todas as vezes que acontece alguma coisa de forma leviana e eu não consigo me expressar, eu não consigo corrigir, isso também é uma forma de corrupção. Erasmo está lembrando do imposto de renda. Todo mundo aqui já entregou? Já? E o imposto de renda, em algumas pessoas, não gera um ranço? Já, não? Está todo mundo super satisfeito? Gera, né? Gera. É parecido com a época lá dos judeus, que ficavam completamente insatisfeitos com o tributo que devia ser pago a César, aos romanos. Então, esta questão do imposto de renda, quando as pessoas têm que colocar tintim por tintim, tudo o que foi recebido, o que foi pago, tudo direitinho, vocês acreditam que muitos fazem tramóias? Vocês já ouviram falar isso? Já ouviram falar disso? E aí fala para mim, será que isso é uma forma de corrupção? Posso falar que sim? Vamos falar que sim. É disso que a gente está falando. É disso que o mentor está falando. O dai a César é cumprir rigorosamente com os nossos deveres e obrigações sem reclamação. O governo exige, nós simplesmente executamos. É isso que diz o dai a César. Então, Emmanuel continua afirmando, a influência de César reclama a execução dos nossos compromissos. É imprescindível dar o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não pode se eximir das obrigações. Nós precisamos ter uma postura reta, correta, livre de qualquer mau julgamento da nossa consciência ou até mesmo do grupo de seres invisíveis. Devemos colaborar com o governo, oferecendo trabalho e boa vontade, porque desatenção e revolta não resolvem os nossos problemas. Lembremos, o mentor afirma, apenas daqui muito e muito tempo, quando estas crianças forem muito bem criadas e estimuladas, é que este governo mudará. Não vai ser agora. E ainda afirma, vive em harmonia com os teus superiores. A melhor posição, mais uma vez, é a do equilíbrio. Ajude César com trabalho edificante, no desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Ou seja, todos nós estamos no mesmo barco. Todos os governantes de todos os partidos, todos nós estamos no mesmo barco, espíritos imperfeitos, espíritos eternos, em processo de evolução, errando e acertando, com uma bagagem que vem de muitas existências, onde nós plantamos e estamos colhendo através da lei do retorno. Então não existem acasos. Quanto mais nós reclamamos, pior fica. Então a melhor atitude é do trabalho ativo, com boas palavras, com bons estímulos, onde um auxilia o outro, onde tudo é feito de forma correta e onde nós almejamos certamente dias melhores, porque à medida que todos nós estamos cumprindo com o nosso papel, as coisas se modificarão e atrairemos também um governo mais promissor, mais civilizado e justo. Para fechar, vamos utilizar o livro A Constituição Divina, de Richard Simonetti. Ele fala para nós que Constituição é a lei fundamental e suprema do Estado. Contém normas que estão relacionadas à formação dos poderes públicos, formas de governo, distribuição de competências, direitos e deveres dos cidadãos. A nova Carta Magna aqui do nosso país, é responsável pelo esforço respeitável para a formação de uma sociedade justa
e feliz. Mas existem muitos problemas na nossa Constituição, principalmente no que está relacionado à fiscalização. O Estado não consegue fiscalizar tudo em plenitude. Precisavam fiscalizar para que isso tudo fosse cumprido, mas não tem condição. E aí o que acontece? Grande número da população vê esta Carta Magna, vê todas estas leis como uma carta morta, uma letra morta. Nada acontece, principalmente para aqueles que detêm dinheiro e poder. Nós também já não sabíamos de tudo isso. E afirma ainda: também para aqueles que usam de esperteza, dizendo que vão utilizar o jeitinho brasileiro para driblarem as leis. Isso tudo também acontece. Mas Richard Simonetti nos lembra: acima da lei humana está uma legislação divina. Legislação essa que está muito acima de todos os poderes físicos, muito acima de todos os órgãos policiais, porque está dentro das consciências humanas. Todas as pessoas têm esta legislação divina dentro de si. E ele diz: esta legislação vai premiar com felicidade aqueles que observam as leis e vai sim levar ao sofrimento aqueles todos que preferem fingir que elas não existem. E é com isso que nós trazemos a reflexão final. Nós falamos muito sobre dar a César, mas será que nós estamos também dando a Deus? Nós devemos dar a César, é certo, na posição do nosso próximo, de muitas maneiras, como eu já mencionei. Mas nós estamos dando o que cabe a Deus? Um dia desses eu estive aqui e nós estávamos falando sobre o dia de sábado. Todos nós precisamos tirar um dia da semana para glorificarmos e servirmos a Deus. Não precisa ser sábado, pode ser qualquer outro dia da semana. Mas nós precisamos ter este momento onde nós estamos diante do Pai, nós estamos envolvidos com a espiritualidade superior, onde nós estamos realmente dispostos a reconhecermos o Mestre Jesus como nosso Mestre e Senhor, onde nós estamos entendendo o seu Evangelho e nos colocando diante de uma posição onde somos seguidores de Jesus. Será que eu estou fazendo isso? Se eu ainda tenho muito a aprender, nós temos cursos na casa, onde as pessoas podem aprender muitas coisas, inclusive sobre a Bíblia. Nós precisamos também lembrar da nossa reforma íntima. Isso é meu patrimônio espiritual, o que eu ganho diante de Deus, a forma como eu me elevo. Eu preciso trabalhar com a minha reforma íntima. Mas se eu já fiz tudo isso, eu já fiz os cursos da casa, eu já lembrei que eu preciso ter controle mediúnico, eu também já fiz isso, por que é que eu ainda não estou trabalhando? Porque eu ainda estou me distanciando do serviço com o próximo. A melhor forma de entregarmos o nosso melhor patrimônio a Deus é nos ofertando ao nosso semelhante. Quando eu me identifico com o próximo e eu me dou ao próximo, é desta maneira que eu estou me doando a Deus. Não existe forma melhor de ser serva de Deus servindo o nosso semelhante. Então, que possamos refletir se nós estamos realmente entregando o que deve ser entregue a César e se nós estamos realmente entregando o que deve ser entregue a Deus. Eu agradeço a atenção de todos. Para que possamos finalizar, façamos uma prece. Amado Senhor, que Jesus esteja sempre conosco, trazendo a sua paz e esperança, e que teus bons espíritos de luz estejam também a nos inspirarem, para que possamos alcançar as nossas metas primordiais, Pai, para que não fujamos dos nossos compromissos, dos nossos deveres para com a matéria, para com o plano físico, mas que também possamos entregar os nossos melhores sentimentos, as nossas virtudes, nosso conhecimento à espiritualidade amiga. Que possamos ter uma postura cada vez melhor, mais correta, para que
que possamos aproveitar ao máximo esta encarnação. Agradeço a Erasmo por mais este trabalho de propagação do Evangelho e da doutrina espírita. Graças a Deus e a Jesus. Solicito a todos os meus irmãos que continuem sentados. Os trabalhadores desta casa já estão vindo para direcioná-los aos trabalhos apropriados. Eu agradeço a todos pela atenção. Desejo um final de semana glorioso na paz do Mestre Jesus. Boa noite.